E aí, pessoal, tudo bom? Uma questãozinha bem legal para a gente comentar hoje, né? E é bem interessante esse assunto, porque ele é a introdução da química. É uma linguagem da química que você precisa saber. Você precisa saber o que é número de prótons, número de elétrons, número de massa, e também é fácil, mas é importante. Então, vamos aqui ver uma questão, e a partir dessa questão, vamos comentar algumas coisas. Olha aí, a questão diz assim: dentre todas as realizações da engenharia antiga, os arquidutos romanos estão entre as mais notáveis. Os canais eram cobertos com três materiais: alvenaria, canos de chumbo e tubos de terracota. Esses canais levavam água até as vilas onde os ricos e poderosos romanos bebiam água de canecas e jarras de chumbo, o que, argumentam alguns historiadores, teria enfraquecido a elite romana e, desse modo, contribuído para a derrota do império que eles dirigiam. A questão do metal pesado, né, pessoal, na água. Pois pode ter ocorrido envenenamento causado por níveis crescentes de chumbo no corpo, que é tóxico para muitos órgãos e tecidos, incluindo corações, ossos e rins. Então, olha, a gente tem aqui na questão, eu coloquei só para você ter uma ideia da beleza da engenharia, da arquitetura da Roma antiga, né? Os arquedutos romanos pegavam a água da fonte, vinha por uma câmara de dispersão, o arqueduto ele era coberto, né? E depois ele distribuía. A gente está falando de água distribuída para a cidade na época do Império Romano. Interessantíssimo esse ponto de vista aí. Então, pessoal, a gente precisa lembrar que todo elemento ele é representado por um símbolo, que eu coloquei aí por X, mas, por exemplo, ferro é Fe, enxofre é S de sulfa, sódio é Na de nátrium, flúor é F, e assim vai. Logo aqui acima, do lado esquerdo ou direito, a gente tem um número de massa. E o que é o número de massa? O número de massa, ele é a soma dos prótons, que são as cargas positivas, e dos nêutrons, que são as partículas sem carga. Gustavo, e os elétrons? Os elétrons praticamente não têm carga, não têm massa, desculpa, então é praticamente desprezível. A carga deles é negativa. Você tem também aqui embaixo o C. Esse Z é o número de prótons, ou chamado número atômico. É a identidade do átomo. Cada elemento é identificado por um determinado número atômico. Então, o número atômico corresponde ao número de prótons, que em um átomo neutro, ou seja, o átomo neutro é aquele que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Legal? Outro detalhe importante, lembra isso, tá? Próton tem carga mais um. A massa dele é a massa de uma unidade, um Dalton. O elétron tem carga menos um, mas massa relativa dele é praticamente nenhuma. O nêutron não tem carga e a massa dele é um pouquinho maior do que um. O núcleo de um átomo tem prótons e nêutrons, ou seja, a massa do átomo se concentra no núcleo. A eletrosfera, ao redor do núcleo, tem os elétrons. Não tem massa, mas tem volume. Então, o núcleo é responsável pela massa, a eletrosfera é responsável pelo volume de um átomo. E representando mais uma vez, não se esqueça, átomo neutro é aquele que o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons. Gustavo, e se o número de prótons não for igual ao número de elétrons? Aí ele é um íon. Se o íon tiver mais prótons, ele é chamado de íon cátion. Se um íon tiver mais elétrons, ele é chamado de íon ânion. Mas lembre-se, o átomo, ele nunca ganha nem perde próton. Ele ganha ou perde elétron. Então, o primeiro mandamento é: jamais mexerás no núcleo. Não pode tirar nem pôr próton. Vê bem, pessoal. Então, a questão traz o chumbo que tem número atômico 82, dado na questão, e número de massa 207. Então, 207 é o número de massa. 82 é o número de prótons, ou seja, o número atômico. E se eu quiser achar o número de nêutrons? O número de nêutrons é só eu subtrair o número de massa menos o número de prótons. Por quê, Gustavo?
porque prótons mais nêutrons dá a massa. Então, a massa menos prótons dá o nêutron. Então, eu tenho 125 nêutrons. E os elétrons? Como o átomo é um átomo neutro, ele não tem carga, então o número de prótons é igual ao número de elétrons, que também é igual a 82. Com isso, a gente pode agora olhar a questão. Os sintomas dessa contaminação incluem dor abdominal, confusão, dores de cabeça, irritabilidade, que podem resultar em ataques apopléticos, como em morte. Sabendo que N é nêutrons, P é prótons e E é elétrons, assinale a questão que corresponde, que aponta as características químicas do chumbo. Então, pessoal, o chumbo tem, como eu acabei de mostrar, 82 prótons, não é? 82 elétrons, 207 de massa e 125 nêutrons, que é 207 menos 82. E a resposta da questão estava na letra B. Legal? Então, pessoal, era isso que eu queria que você entendesse. O átomo, o conjunto de átomos iguais, forma um elemento químico. Então, o que é um elemento ferro? É o conjunto de átomos de ferro. E como é que eu sei que aqueles átomos são de ferro? É porque eles têm olho azul? É porque eles têm cabelo ondulado? Não. É porque um átomo é igual ao outro pelo seu número atômico. A identidade do átomo, o que identifica o átomo é o seu número atômico. Então não esqueça, a identidade de um átomo é dada pelo número atômico. E o que é mesmo o número atômico? O número atômico é o número de prótons de uma determinada espécie. Então, pessoal, quando a gente falar de átomo, lembrar, o átomo tem duas regiões, núcleo e eletrosfera. O núcleo, eu tenho prótons e tenho os nêutrons, que têm massa, né? Então, a massa está concentrada no núcleo. E a eletrosfera, eu tenho os elétrons, que a massa é desprezível, mas, em compensação, é o volume do átomo. Então, se a massa do átomo está concentrada no núcleo, o volume do átomo está concentrado na eletrosfera. Quando eu falo átomo, lembre-se, átomo é uma espécie neutra. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Se o número de prótons e de elétrons não forem iguais, não é um átomo, é um íon. O íon, quando tem mais elétron, a gente diz que ele é um ânion, íon negativo. O íon, quando tem menos elétron, ele é um cátion, é um íon positivo. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Então, um beijão e até a próxima aula, se Deus quiser. Legal, pessoal? Valeu, beijo. Segue todas as mídias sociais da academia e segue também. Eu tô lá, Gustavo Beolanda. Me segue no Instagram, que tem muito material para você que é nosso aluno. Beijão, pessoal. Até a próxima.